A igreja é uma instituição viva. Ela não é estática, porém ela é um organismo vivo, dinâmico. A característica dos organismos vivos, irmãos, é o crescimento. Assim é a igreja. Quando nós vemos as crianças crescem, elas são vivas, elas crescem de um modo harmônico, de um modo saudável. Não havendo doenças, não havendo patologias que atrapalhem o crescimento, o normal é que as crianças cresçam até chegar na fase adulta. Mas veja lá, irmãos, como é que a igreja pode crescer de forma saudável? Quais são as doenças, quais são as patologias, quais são os perigos teológicos que podem atrapalhar o crescimento saudável da igreja ou o aperfeiçoamento da igreja? Quais são os perigos que podem fazer com que a igreja não chegue à idade adulta, não chegue a estar plenamente crescida, plenamente formada? Veja o texto do apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 4, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens que, com astúcia, induzem ao erro. O apóstolo Paulo está falando assim: olha, vocês não podem ser como crianças, vocês não podem ter a imaturidade infantil, a falta de discernimento. As crianças, irmãos, no geral, são facilmente enganadas. Elas acreditam em tudo. Elas não têm ainda a percepção, o discernimento para poder avaliar plenamente cada circunstância e acreditar ou não. Mas ainda o texto diz assim: levados ao redor por todo o vento de doutrina. Outras versões desse verso diz assim: arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Aqui ele usa uma figura náutica, um barco, um navio, que é arrastado pelas ondas, que não tem rumo, que não consegue definir o seu rumo e vai de um lado para o outro. De lá para cá. Outra tradução diz assim: mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém disse uma coisa diferente. E como aparece, né, irmãos, ainda hoje, na igreja, pessoas dando interpretações diferentes, falando coisas diferentes. O texto de Paulo diz assim: pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Coisas ardilosas, armadilhas teológicas, truques teológicos, truques de interpretação, truques de hermenêutica, para enganar as pessoas. Veja o texto da nossa lição. Paulo acreditava que a divisão é uma marca importante do erro. O que nutre e faz o corpo crescer e o ajuda a se manter unido é bom, ao passo que aquilo que o esgota e divide é mal. Ao passar do ensino divisor, isso é, aquele ensino que divide, para o ensino dos mestres aprovados e confiáveis, eles avançariam para a verdadeira maturidade cristã e desempenhariam papéis eficazes no corpo de Cristo. Crescer no corpo de Cristo, crescer no corpo de Cristo, não indo atrás de qualquer doutrina, mas nas doutrinas básicas, nas doutrinas fundamentais, naquelas que nos foram ensinadas, como diz o apóstolo Paulo, aquelas que eu havia ensinado para vocês. Agora veja os versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Crescimento em Cristo, novamente aqui a ideia de crescimento, irmãos. Cresçamos em tudo, em amor, seguindo a verdade em amor. Vamos crescer em tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ainda o verso 16, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que está falando aqui, irmãos, o crescimento bem ajustado, os órgãos bem ajustados. Se você tem os seus órgãos, os seus sistemas orgânicos bem ajustados, você tem um crescimento real, um crescimento saudável. Se você tem também doutrinas bem ensinadas,
verdades bíblicas ensinadas, fundamentadas na palavra de Deus, você vai ter na igreja um crescimento harmônico e saudável. Mas como diz aqui, crescimento em amor. Faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Os aumentos individuais, os crescimentos pessoais, que juntos fazem o crescimento da igreja. O crescimento da igreja se efetiva através do crescimento espiritual de cada um dos seus membros. Cada um dos membros da igreja produz o crescimento desta própria igreja. E a igreja, por sua vez, enquanto corporação, deve promover o crescimento espiritual dos membros. Deve promover sermões, cultos, encontros, semanas de reavivamento espiritual para crianças, jovens, adultos, idosos. Deve manter a atividade dos jovens, dos desbravadores, dos aventureiros, para que eles possam crescer, que as crianças possam crescer, os jovens possam crescer, adultos complementem o seu crescimento e idosos também auxiliem no crescimento de todos. Como é que crescemos na igreja, irmãos? Ajudando os outros a crescer. Quando ajudamos os outros a crescer, também crescemos. Quando você prepara um sermão, é melhor, você é que sai melhor ao estudar esse sermão até do que os membros que vão ouvi-lo. Você é o maior beneficiado. Quando nós ajudamos os irmãos a crescer, nós estamos crescendo, porque, como diz aqui, a edificação de si mesmo em amor. É o amor que deve fazer com que ajudemos os nossos irmãos a crescer. E é o amor dos nossos irmãos que vai fazer também com que nós cresçamos. Que o Senhor esteja com cada um de nós no nosso crescimento espiritual, para que estejamos logo na idade madura, completos, na perfeita varonilidade em Cristo Jesus.